Porque é o caso das transpresidiárias. Porque é vendo um caso como este que nós entendemos o legítimo posicionamento não preconceituoso do apresentador Ratinho. Porque o que vai se trazer aqui agora é um caso, é um problema real. A Meirinha vai trazer os autos e eu vou começar esse voto com o ministro Coronel Telhada, porque existem problemas conexos, não só a das pessoas que estão, das mulheres presas juntas, né, de mulheres trans, mas também o fato da revista, porque a revista de uma mulher suspeita só pode ser feita por uma policial mulher. E aí, eu imagino o seguinte, se a minha mãe é policial, eu quero que a minha mãe reviste uma mulher trans não operada? Não, eu não quero. Sem preconceito nenhum. Exato. É puro respeito à minha mãe. Então, este caso tangencia toda essa polêmica da semana. Meirinha, por favor. Trata-se de ação proposta por grupo de detentas do regime provisório da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, em face da Secretaria do Sistema Prisional Nacional, por meio da qual as autoras requerem providências urgentes para restaurar, segundo afirmam, abre aspas, um mínimo de paz carcerária e de privacidade sanitária, fecha aspas. Narra a petição inicial que, nos últimos anos, diversos indivíduos biologicamente masculinos passaram a cumprir custódia em alas femininas após se autodeclararem mulheres trans. A convivência, segundo as autoras, teria gerado situações pouco contempladas pelos manuais clássicos de criminologia penitenciária. Relatam que os recém-chegados teriam adquirido posição de vantagem física e estratégica nas celas, além de desenvolver hábitos de observação persistente durante os momentos tradicionalmente privados, como banho e uso do sanitário. As detentas afirmam que, em razão disso, passaram a disputar com cautela até o simples ato de escovar os dentes. A carta que instruía a ação, redigida em 2021, mas apenas recentemente divulgada, também descreve episódios de demonstrações afetivas e práticas íntimas durante o banho de sol e em áreas comuns, que circunstância que, segundo as autoras, teria transformado o ambiente prisional em algo mais próximo de um reality show penitenciário do que um estabelecimento de custódia estatal. A secretaria demandada, por sua vez, sustenta que a administração prisional deve observar diretrizes de identidade de gênero e proteção a pessoas trans no sistema carcerário, negando que haja omissão institucional. É o relatório. Passa-se ao julgamento. Veja aí, então, é o caso de detentas provisórias, né, não foram condenadas em definitivo, estão na Colmeia, em Brasília, e têm que conviver com pessoas nascidas no sexo masculino, que sexo só existem dois, masculino e feminino, e existe um tertium genus, que é um caso que atinge 1% da população, antigamente conhecido como hermafroditas, e hoje conhecidos como intersexo, e dentre as combinações de fatores endógenos, ou seja, que estão dentro da biologia pessoal, ou exógenos, que estão na aparência das características sexuais, nós temos por volta de 45 combinações diferentes de pessoas intersexo, pessoas com pênis e útero, pênis e vagina, útero sem vagina, e assim por diante, existem várias combinações. Então, isso atinge 1% da população mundial, mas os sexos são dois, masculino e feminino. A questão do gênero é a questão de pessoas que se dizem e garantem ter nascido em corpos cujo psique da sexualidade não acompanha.
há uma curiosidade que no Irã, depois da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini, que é o antecessor do Khamenei, que foi morto pelo Trump agora, ele teve uma revelação do anjo Gabriel de que, de fato, existiam almas de mulheres presas em corpos de homens. E o Irã foi o primeiro país a adotar a cirurgia de adequação de sexo. No Irã é assim: você é homem, está com homem, a polícia te pega. Você fala, eu sou trans, você não vai preso. Porque se você falar que é homossexual, você é morto. Mas aí você tem que fazer a cirurgia obrigatoriamente. Então é uma situação bastante delicada. Loucura, cara. A questão da transexualidade, ela foi tratada até 1999 como uma doença pelo DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, que é o Manual de Diagnósticos de Desordens mentais e transtornos de personalidade, e era considerado uma doença porque a psiquiatria dizia o seguinte: a transexualidade tem cura, que é a cirurgia de adequação de sexo. Mas nesse século XXI já não é mais considerada como uma doença, é considerada como um aspecto da personalidade. E assim não é, mas isso não muda a questão de só existirem dois sexos. E, de fato, nós temos alguns problemas, como a questão da revista feminina, que eu mencionei logo no começo, como a questão das disputas em Jogos Olímpicos, como nós vimos nos últimos Jogos Olímpicos de Paris. Exato. A questão das lutadoras, e agora nós vemos aí detentas provisórias, com medo de serem estupradas, de fato estupradas, com a penetração vagínica, de pessoas que têm o sexo masculino, mas se autodeclaram mulheres trans só para sacanear. Exato. Olha, é uma situação que até que demorou para acontecer. Já há muito tempo, a confusão, o que vamos fazer. Realmente, quando a pessoa ela está presa, ela é custodiada pelo Estado, a segurança dela, a integridade desse prisioneiro, dessa prisioneira, é responsabilidade do Estado. O Estado tem que zelar pela vida, pela saúde, pela alimentação dessa pessoa. E aí é um caso típico, porque as que apresentam o argumento, as que apresentam a queixa, elas são as vítimas, elas estão dizendo que elas estão sendo observadas durante o banho, observadas em momentos íntimos, e estão se dizendo totalmente incapazes de poderem se defender nessa situação. A situação interessante que a gente observa, Pavinato, é o seguinte, que os homens que se apresentam como mulheres trans querem ir para a cadeia das mulheres, mas as mulheres que se dizem trans não vão para a cadeia dos homens. As mulheres que se dizem homens trans não vão para a cadeia dos homens, porque não precisa falar o que vai acontecer. Se entrar uma mulher lá, mesmo dizendo que é um homem, eu me sinto homem, ela entrar dentro de uma cadeia, o estupro é uma coisa que com certeza vai acontecer. E é a mesma coisa nas Olimpíadas. Sem dúvida. A gente viu a polêmica na luta, na categoria feminina, uma mulher nascida biologicamente mulher e uma mulher trans concorrendo com ela, mas a gente não vê nenhum país sendo espertinho de colocar um homem trans para concorrer com um homem biológico. Então a gente entra no campo da esperteza. A gente nota que as pessoas que fazem isso querem levar vantagem. E muita gente, quando vai, eu vou falar uma coisa, muita gente pode dizer, mas isso é preconceito. Não, essa situação é simples de resolver. No caso do presídio feminino, os homens que se apresentarem como mulheres trans têm que ficar numa ala separada, ponto. Uma ala separada, onde eles ficarão lá reunidos. Mas isso é preconceito de maneira alguma. Eu penso que a pessoa que é trans, se ela realmente é trans, faça a cirurgia. Exato, faça a adequação. A adequação. E veja que eu estou usando o termo correto. Adequação. Exatamente. Porque muitas pessoas podem falar, vamos criar um presídio especialmente para os trans. Não. É um gasto muito grande para a população assumir, nós já temos gastos absurdos, é mais um gasto para a população. E o SUS já dá cirurgia de adequação para maiores de idade no Brasil. Nesse caso aí, Excelência, que se faça uma ala específica para essas pessoas que se dizem mulheres trans, esses homens
que se dizem mulheres trans, que cumpram a sua pena lá e garanta, sim, a integridade das presidiárias. Essa é a grande realidade. Não há outra coisa a fazer. Fora disso aqui, especulação, muita gente pode querer discutir, como nós sabemos, para fazer uma jogada política, para se promover numa situação tão triste, porque você imagina a situação de uma mulher que é criminosa ou não, mas está condenada, está numa situação... Nós estamos falando do Distrito Federal, nós temos as pessoas que estão numa situação lá que muitas vezes nós nem reputamos como crime, mas estão detidas, estão condenadas. Imagina passar por uma situação de ainda ser estuprada dentro da cadeia. É muito complicado isso. Então, realmente é necessário urgentemente se tomar uma providência, separar essas pessoas numa ala especial e aí sim, cada um vai puxar o seu tempo de cadeia, vai puxar a sua pena com a integridade preservada. Simples assim. Exato. Decano Cláudio Caivano, eu continuo aqui com a minha opinião e compartilho com Vossa Excelência mais uma vez, que é a mesma opinião do banheiro. Uhum. Já que é problema em falar banheiro de homem, banheiro de mulher, banheiro masculino, banheiro feminino, a gente faz banheiro para pessoas com pênis e banheiro para pessoas sem pênis. Né? A gente faz cadeias para pessoas com pênis e cadeias para pessoas sem pênis. Perfeito. Eu tenho duas considerações.